Muito bem, queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Muito bem, pessoal, na aula 15 nós teremos como objeto de conhecimento trabalho e potência. No detalhamento, nós estudaremos conceitos fundamentais sobre trabalho e potência. Então é isso, pessoal. Vamos dar início, então, à aula de hoje. Muito bem, queridos alunos, estamos de volta agora para falar de um assunto muito importante da mecânica, que é a questão do trabalho. E também vamos descrever aqui qual é a potência de uma máquina, como é que se calcula a potência de uma determinada máquina. Então vamos começar falando primeiro sobre o conceito de trabalho, o que é trabalho na física. Então, pessoal, trabalho tem que ser realizado por uma força. Para realizar trabalho, uma força tem que estar envolvida. Além da força que deve estar envolvida, também deve haver um deslocamento do corpo sobre o qual se realiza esse trabalho. Então você aplica uma força em um determinado corpo. Se esse corpo se desloca uma certa distância, então aí eu vou dizer que esse corpo ele recebeu uma certa quantidade de trabalho, né? E trabalho é energia. Então, nós já vamos adiantando para você aqui que trabalho é uma modalidade de energia, porque nós gastamos energia para realizar trabalho. Então, pessoal, o trabalho é a transferência de energia a um corpo ou sistema de corpos em razão da aplicação de uma força. O trabalho que é exercido sobre um corpo produz uma variação na sua energia cinética, né? Existe também lá a questão do teorema trabalho-energia cinética, porque com energia cinética vai haver deslocamento. Porque se houve velocidade, né, para ter energia cinética, tem que ter tido velocidade. Então, se houve velocidade, também, por tabela, houve deslocamento. E aí temos aqui como é que a gente vai definir o trabalho de uma força que é aplicada constantemente. O trabalho de uma força constante e, ao mesmo tempo, uma força que é paralela ao movimento. Porque nem sempre, pessoal, a aplicação dessa força sobre o corpo, ela vai ser numa direção paralela ao deslocamento do corpo, tá? E aqui nós estamos tratando, né, apesar do trabalho ser uma grandeza escalar na física, mas a força é uma grandeza vetorial e o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Mas o trabalho, ele é uma grandeza escalar. Então nós temos uma situação aqui, ó, que nós vamos considerar que um corpo de massa m, né, esse corpo que está aqui, essa caixa, né, é uma caixa. Um corpo de massa m realize um deslocamento D sob a ação de uma força F. Então foi aplicada aqui uma força F, paralela à superfície de apoio ao corpo, né? Então o deslocamento do corpo é horizontal, porque a superfície está na horizontal. Então essa força é aplicada sobre esse corpo. A gente vai imaginar, por exemplo, que não existe força de atrito entre o corpo e a superfície de apoio. Então essa força é aplicada, o corpo ele se desloca de uma certa distância. Nesse caso aqui do nosso desenho, essa distância que eu coloquei aqui foi uma distância de 5 metros. E aí depois ele ocupa essa outra posição aqui, né? Que é uma posição distante 5 metros do ponto de início. E aí a gente vai definir nessa situação em que a força e o deslocamento são paralelos entre si, a gente vai definir que o trabalho representado aqui pela letra grega tal vai ser o produto entre o módulo da força, F, e o deslocamento sofrido pelo corpo. Então aí está. Simplesmente, né, pessoal, trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento, ok? É bem simples a definição de trabalho para quando uma força é paralela ao deslocamento, né? E uma força constante, né? A força não foi variável aí nesse caso.
E aí, nessas grandezas que nós estamos estudando aqui, trabalho, força e deslocamento, nós temos as unidades dessas grandezas no nosso Sistema Internacional de Unidades. E aí você vê que a grandeza que nós definimos aqui foi o trabalho, e eu já adiantei para você aqui que trabalho é energia, né? Portanto, a unidade de medida do trabalho é a mesma unidade de energia no sistema internacional, que é o joule, representado pela letra J. A força é uma grandeza vetorial e a unidade de medida dela no sistema internacional da força é o Newton, né? Em homenagem aí ao nosso grande Isaac Newton. O símbolo é o N. E o deslocamento também é uma grandeza vetorial. E a medida do deslocamento no sistema internacional, a unidade de medida é o metro, né? Que eu coloquei metros, e a letra que simboliza o metro é o M. Então nós temos aí as grandezas, né? E as unidades de medida. E aqui, pessoal, alguns pontos importantes agora para você. Que a gente pode concluir exatamente sobre a questão do trabalho. Olha só, muito importante que você compreenda. O trabalho é realizado em um deslocamento entre dois pontos. Isso quer dizer, pessoal, que se não houver deslocamento, não vai existir trabalho, tá legal? O trabalho ele pode ser zero, né? Ele pode ser zero. Se não houver deslocamento, mesmo que eu aplique uma força sobre um corpo, se esse corpo não se deslocar, eu não fiz trabalho nenhum sobre o corpo. É como eu tentar empurrar, por exemplo, uma parede. Eu vou fazer força, a parede não vai se mover, né? Então eu não estou fazendo trabalho nenhum, não estou fazendo nada. Fisicamente ali não houve trabalho. O trabalho é uma grandeza escalar, né? Porque a energia também é uma grandeza escalar. Então a unidade de medida é o joule, mas é uma grandeza escalar. Para ele ser caracterizado, eu só preciso de um número e de uma unidade de medida. Agora eu posso ter três situações. Eu posso ter trabalho positivo, que a gente chama também de trabalho motor. E aí, quando eu vou ter trabalho positivo, quando a força tem o mesmo sentido do deslocamento, tá? Eu empurro para a direita, o corpo se desloca para a direita. Então eu vou dizer que eu tenho trabalho motor ou trabalho positivo. Mas o trabalho também pode ser um número negativo, já que é uma grandeza escalar. E quando é então que o trabalho é negativo? É quando a força se opõe ao deslocamento. Como, por exemplo, quando eu tento frear alguma coisa, né? Eu tenho um corpo que está em movimento e eu começo a fazer força no sentido contrário ao movimento para tentar parar o corpo. Aí o trabalho é um trabalho que eu chamo de trabalho resistente e é um trabalho que recebe sinal negativo, tá? Ok? São questões importantes. E o trabalho também, além de ser positivo ou negativo, ele também pode ser zero, como eu já comentei, né? O trabalho pode ser nulo. Quando é que o trabalho é nulo? Quando não existir força ou quando não existir deslocamento, tá? Se não houver deslocamento, não existiu trabalho. Agora, pessoal, que a gente já definiu o que é o trabalho e vimos essas características, as unidades de medida, vamos ao nosso exemplo, né? O exemplo resolvido para o trabalho. Bem, aqui, ó, um repositor de estoque de um supermercado empurra um carrinho aplicando uma força constante de 50 newtons sobre o carrinho. Veja só, 50 newtons é uma informação importante porque aqui eu tenho a intensidade da força com que o carrinho é empurrado, 50 newtons. Então esse dado é importante para mim resolver o meu problema, resolver o meu exemplo aqui. O deslocamento sofrido pelo carrinho é de 30 metros. Então olha só aqui, pessoal, ele me deu o deslocamento. Então aí, se teve força e teve deslocamento, a gente já pode concluir que existiu trabalho nessa situação. E aqui eu vou escrever que o deslocamento foi de 30 metros, né? Muito bem.
Sabendo que a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido, olha, é o caso mais simples que nós estudamos, calcule o trabalho realizado pela força. Então, gente, olha aqui, como nós vimos, quando a força é paralela ao deslocamento, o trabalho, ele vai ser simplesmente o produto da intensidade da força pelo deslocamento sofrido pelo corpo. Então, eu vou multiplicar 50 vezes 30, certo? Vou multiplicar 50 vezes 30 para encontrar aqui o meu trabalho. Então, o trabalho é 50 vezes 30. E aí nós fazemos a conta, né, pessoal? Fazemos a conta aqui, uma conta bem simples de ser feita. Então, o nosso trabalho, 5 vezes 3 é 15, aí eu repito os dois zeros aqui, 1.500, e a unidade de medida é o joule. Então, nesse nosso exemplo número 1, o trabalho foi de 1.500 joules, e aqui nós temos a nossa solução bem detalhada novamente para você, repetindo para quem não entendeu, vamos aí repetir novamente, certo? Na solução a gente retira os dados do problema, os dados do problema são que a força é 50 e a distância é 30 metros. Assim, o trabalho dessa força é trabalho força vezes distância, porque a força e o deslocamento são paralelos entre si. 50 é a força, 30 é o deslocamento. 50 vezes 30, um trabalho de 1.500 joules. Então, aí está o nosso trabalho nesse caso. Agora nós vamos falar de um caso um pouco mais complicado, que é quando a força ela não é mais paralela ao deslocamento. Trabalho de uma força constante e não paralela ao deslocamento. E aqui nós temos o esquema, né, o nosso desenho, mostrando aqui que eu tive um deslocamento, teve uma força aqui sendo aplicada sobre o corpo, que é a caixa. Essa força, ela não foi paralela, ela foi aplicada com um ângulo de θ, não disse o valor do ângulo, então é um ângulo qualquer, um ângulo θ, um ângulo oblíquo, né? Está entre 90 e 0, entre 0 e 90. E a projeção, ou seja, a componente que é horizontal dessa força F aqui, ela é um valor que depende do ângulo de inclinação. Então, a componente horizontal dessa força vale F cosseno de θ. Tá? E aí a caixa se desloca de uma distância d. Nessa situação, pessoal, quando eu tenho uma força inclinada, né, eu considero que o corpo de massa m realiza um deslocamento d sob a ação de uma força F que forma um ângulo θ com a direção do deslocamento. E aí, nesse caso, olha aqui, o trabalho vai ser calculado em relação, né, dependendo do ângulo que essa força foi aplicada. Na verdade, é o cosseno desse ângulo. Veja aqui que nessa primeira parte aqui da equação, olha só, foi o que a gente já estudou. O trabalho é força vezes distância. Mas como a força agora não é paralela ao deslocamento, eu também tenho que colocar esse incremento aqui, essa complementação, que depende do ângulo de inclinação da força, depende do cosseno desse ângulo, então é o cosseno do ângulo de inclinação. No caso aqui eu estou chamando o ângulo de inclinação de θ, então fica o cosseno de θ. Então olha aqui agora como é que é o trabalho para uma força constante, mas que não é paralela ao deslocamento. Força vezes distância vezes o cosseno de θ, o cosseno do ângulo de inclinação. Muito bem, agora vamos a uma situação prática, vamos resolver aqui um exemplo da situação em que eu tenho uma força que não é paralela ao deslocamento. Você vê aí, ó, o exemplo número 2, uma força F
de 100 newtons. Então, olha aqui a intensidade da força, ela é muito importante para que eu calcule o trabalho. Então, eu vou colocar aqui, olha, que eu tenho uma força de 100 newtons. Tá? Essa força foi aplicada na caixa. A caixa, ao ser colocada sob a ação dessa força, ela se desloca uma distância de 20 metros. Aqui no enunciado, uma distância de 20 metros. Então, aqui eu tenho que a distância que a caixa se movimentou foi de 20 metros. E o ângulo de inclinação foi de 60 graus. Aqui o θ, ó, 60 graus foi o ângulo de inclinação da força. Tá bom? Então, claro, determine o trabalho realizado pela força F. Então, eu vou usar, pessoal, a expressão matemática que a gente acabou de ver, certo? Vou deixar aqui o desenho, tem todos os dados aí no desenho, você pode perceber. Que eu vou calcular esse trabalho fazendo força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo de inclinação, θ. E aí eu tenho todos esses dados. Veja que a força vale 100, o deslocamento vale 20 e o θ vale 60. Então, na expressão, nós vamos ter o seguinte: força 100, deslocamento 20, vezes cosseno de 60 graus. Tá bom? Então vai ser isso aí, pessoal. E aí a gente tem que lembrar da tabela trigonométrica para saber quanto é que vale o cosseno de 60 graus. Se a gente tiver uma calculadora científica, é só digitar lá cosseno de 60 que o valor vai aparecer. Se a gente tiver a tabelinha matemática lá com os valores do seno, do cosseno e da tangente para todos os ângulos, a gente consulta a tabela e encontra. E eu vou logo adiantar para vocês aqui, pessoal, que o cosseno desse ângulo, o cosseno de 60 graus, ele tem esse valor aqui, ó, é 0,5. Não tem unidade de medida, né, pessoal? Porque os valores das funções trigonométricas, aí seno, cosseno e tangente, são números que não têm unidade de medida, né? São números puros. Então, aí vale 0,5. Meio, na verdade, 1 sobre 2, né? Então, daí, olha só, é só eu fazer minha continha aqui. Eu já posso multiplicar 100 vezes 20. 100 vezes 20 é 2.000. Multiplicado pelo cosseno de 60, e o cosseno de 60 vale 0,5. Quando você faz a multiplicação 2.000 vezes 0,5, é como se você estivesse dividindo por 2, né? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 2.000 multiplicado por meio é apenas 1.000. E aí eu coloco aqui a unidade de medida do trabalho, que é o joule. Então, aí está, pessoal. 1.000 joules é o nosso trabalho. E aí o nosso exemplo 2 está resolvido. Novamente, eu vou repetir aqui para você, bem bonitinho, para aqueles que não entenderam muito bem. Vamos lá repetir aqui, começando com os dados da questão. Veja que a força vale 100, o deslocamento vale 20, e o cosseno de 60, né? Você pode consultar aí a tabela trigonométrica, pode olhar na sua calculadora para conferir. O cosseno de 60 é igual a 0,5. E aí a gente substitui na equação, né? O trabalho é a força, 100, vezes deslocamento, 20, vezes cosseno de 60. Então, substitui aqui o cosseno de 60 por 0,5, é que eu tenho força 100, deslocamento 20, vezes 0,5, que é o valor do cosseno de 60. Multiplicando 100 vezes 20, eu tenho 2.000. Multiplicando 2.000 por 0,5, aqui está a resposta já dada anteriormente, que o trabalho aí é de 1.000 joules. Tá bom?
E aí eu mostrei como calculo o trabalho de uma força que não é paralela ao deslocamento. E agora a gente vai para um caso genérico. Vamos para o caso de o trabalho realizado por uma força qualquer. Essa força que eu representei aqui nesse gráfico, veja que eu tenho um gráfico força por distância, veja que eu mudei a representação aqui, eu não estou mais colocando os desenhos como representação, estou colocando aqui um gráfico da força pela distância. E é uma força variável, veja que a força aqui não é constante. Ela aqui tinha um determinado valor, né? F. Aqui ela já tem um outro valor, F'. E aí, durante todo o deslocamento, a força foi mudando de valor. E aí, com esses valores em que a força foi assumindo e o deslocamento realizado, esse gráfico foi construído. E aí, nesse caso, pessoal, existe uma propriedade gráfica do gráfico da força pela distância, que ela diz o seguinte, que o trabalho dessa força, F, é numericamente igual ao valor da área compreendida do gráfico. Então, calcular o valor dessa área que está pintada de verde é a mesma coisa que calcular o valor numérico para o trabalho. E aí o sinal do trabalho vai ser definido por aquelas propriedades que a gente viu, aquelas características. Se a força estiver na mesma direção do deslocamento, que é esse caso aí, né, porque eu estou vendo que a força é positiva e o deslocamento também. Esse trabalho é um trabalho positivo, porque a região onde eu vou calcular o trabalho, ele está acima do eixo das abscissas, acima do eixo da distância. Se a região tivesse por aqui por baixo, pessoal, o trabalho seria negativo, tá? Graficamente eu olharia dessa forma. Mas aí o trabalho de uma força qualquer é calculado pela área do gráfico, tá certo? E agora nós temos o nosso exemplo para essa situação aí. Uma força não constante é aplicada sobre um corpo e sua variação com o deslocamento é mostrada no gráfico a seguir. Aqui eu tenho o gráfico da força em newtons pela distância em metros. E aí veja como é que foi o formato do gráfico, certo? A força variou de 0 até 20 newtons e o deslocamento variou de 0 até 30 metros. Então eu quero o trabalho dessa força para quando esse deslocamento vai até 30. Então, como nós vimos anteriormente, para que eu possa fazer isso, eu simplesmente calculo essa área que está compreendida aqui entre o gráfico e o eixo das abscissas. Essa área, pessoal, essa área aqui, essa área, ela é numericamente igual ao nosso trabalho, tá legal? E aí eu vou calcular o valor dessa área. Note que é importante que você saiba como calcular a área. Esse gráfico aí, a figura que foi formada aqui é um trapézio, tá certo? E aqui na solução a gente vai ver aqui, ó. Para calcular o trabalho, devemos calcular a área abaixo da curva formada no plano cartesiano, tá certo? E aí, pessoal, é importante que você observe que essa figura aqui é uma figura chamada trapézio lá na matemática. E para mim calcular a área do trapézio, veja só, perceba que a figura formada é um trapézio, cuja área pode ser calculada pela equação. E aqui está, olha pessoal, a equação da área para o trapézio. Tá? A área de um trapézio é a sua base maior mais a base menor, faz a soma primeiro, depois multiplica pela altura e divide por 2. E aí lá no nosso gráfico, pessoal, olha só, vamos mostrar aqui anteriormente o que é a base aqui. O que é a base e o que é a altura. Pessoal, a base menor é esse pedacinho que tem bem aqui, ó. A base menor vale 10 aí, ó. A base maior é o que está aqui embaixo. Vale 30. E a altura do trapézio é exatamente essa parte que está no eixo das ordenadas. Isso aqui vai ser a altura. Então eu tenho base menor vale 10, eu tenho que a base maior vale 30 e eu tenho que a altura vale 20.
é o que está aqui, ó. Base maior vale 30, base menor vale 10. Vezes a altura, que é 20. E aí eu vou dividir o resultado por 2. 30 mais 10 é 40, tá aqui, ó. Aí eu multiplico por 20 e divido por 2. 40 vezes 20 é 800. 800 dividido por 2 é 400. É o valor da área. Então, se a área é o trabalho, sabendo que a área numericamente é igual ao trabalho, temos que o trabalho é 400 joules e é um trabalho positivo, porque a área que eu calculei está acima do eixo das abscissas. E aí o trabalho é positivo. Tá certo, pessoal? Muito bem. Agora vamos falar do trabalho de uma força muito comum no nosso cotidiano, que é o trabalho da força-peso. Considere um corpo de peso P, realizando um deslocamento vertical H, como na queda livre, por exemplo. Como o valor do peso é sempre constante e paralelo ao movimento, porque na queda livre você cai na vertical para baixo, então força e deslocamento têm a mesma direção e sentido. Então o trabalho é a força, que é o peso, vezes o deslocamento, que é a altura. E aí, como o peso vale m vezes g, né, você tem que lembrar que a força-peso é uma força que vale massa vezes a aceleração gravitacional. Se eu colocar esse valor no lugar do P, então o nosso trabalho da força-peso, quando eu tiver que calcular o trabalho da força-peso, eu faço mgh, que curiosamente é a mesma equação da nossa energia potencial. Então a gente diz que o trabalho da força-peso é a variação da energia potencial gravitacional. Tá certo? Vamos seguir adiante. Veja aí que o trabalho da força-peso é mgh. Então, tem algumas observações importantes aí para essa situação. Se o corpo cai, o peso está a favor do deslocamento e o trabalho vai ser positivo. Se o corpo sobe, o peso está contra o deslocamento e o trabalho é negativo, que é o trabalho resistente. E o trabalho da força-peso não depende da forma da trajetória. Ok, pessoal? Importante essas observações. E agora vamos falar da potência de uma máquina. O que é a potência, pessoal? Em situações práticas, é importante conhecer a rapidez com que o trabalho é realizado. É o que a gente chama de potência. Já ouviram falar que certos motores são mais potentes do que o outro? É porque eles fazem o trabalho deles com maior rapidez. Quanto maior a rapidez com que o trabalho é feito, maior é a potência. Uma máquina será tanto mais eficiente quanto menor o tempo de realização do trabalho da sua força. E aí nós vamos ter aqui para você como é que eu calculo a potência. Tá? Tem uma equação matemática aqui para a nossa potência. Vamos ver aqui, ó. Potência é o trabalho dividido pelo tempo. Tá? Trabalho dividido pelo tempo é a potência. A eficiência de uma máquina é medida pelo trabalho de sua força em relação ao tempo de realização, definindo a potência. Então aqui nós temos que potência é medida em watts no sistema internacional, o trabalho a gente já viu medido em joules e o tempo é medido em segundos. E assim nós calculamos a potência. As unidades de medida da potência. O watts é o joule por segundo. Tá? Um joule por 1 segundo é um watts. E a gente também tem que 1 kW é a mesma coisa que 1000 watts. E temos algumas unidades especiais aí da potência, né? Temos o cavalo-vapor, que vale 735,5 watts. E o horsepower, que é o HP, né? Muito utilizado aí nos motores de rabeta, por exemplo, né? Se fala muito de tantos HP, então 1 HP vale 745,7 watts. Então, pessoal, nós temos agora um vídeo interessante para você assistir de um foguete sendo lançado. Vamos assistir. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and... Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Atlantis now in the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Outpost. 30 seconds into the flight. Atlantis almost 2 miles in altitude, almost 6 miles downrange from the Kennedy Space Center already, traveling 500 miles an hour. The 3 liquid fuel main engines now throttling back to 72% of rated performance, going into the bucket, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Muito bem, aí nós vimos um motor altamente potente, né? Que é o motor que lança os foguetes no espaço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu me despeço aqui, vocês encerram a nossa aula e nós nos encontramos aqui em outra oportunidade.